Tá entrando, tá entrando. Tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Tá quase entrando, tá quase entrando. Entrou. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês aqui. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a justiça restaurativa e nós temos aqui uma pessoa que trabalha com o coração, com a mente e com o espírito, porque isso é muito mais do que um trabalho pagão, né? Isso é um trabalho de fé. E esse é um trabalho de direitos humanos, é um trabalho de humanização da justiça e é um trabalho muito digno de ser comentado, compartilhado e discutido, né? Explicado aqui. Nós temos um especialista, o Maxwell Ribeiro, que vai nos explicar muitas questões hoje. Vou começar perguntando para você, Maxwell, onde você nasceu, como você chegou ao curso de Direito e por quê? Quais foram os questionamentos que te trouxeram ao seu trabalho de hoje? Boa tarde a todos, a professora. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa pergunta, professora, rende muitas histórias, né? Eu nasci em Mascote, mas fui criado aqui em Santa Cruz Cabrália, mais especificamente aqui mesmo em Coroa Vermelha, né? Nossa residência sempre foi fixada aqui em Coroa Vermelha. A minha vida com o direito, ela começou meio que... Eu sempre falo que eu caí no direito de paraquedas, né? Sou concursado do município de Santa Cruz Cabrália e eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver com direito, né? Que era a área do faturamento do hospital, que inclusive o Diego, meu grande amigo, colega, parceiro que está aqui do lado, Viva, né, trabalhou Diego! comigo lá, foi meu diretor no Hospital Municipal de Santa Cruz Cabrália e trabalhou para que eu estivesse nesse setor. E toda a minha rotina, né, de trabalho, eu acabei meio que estagnando. E quando eu estagnei, a minha primeira formação, é a formação de administração, eu busquei fazer um concurso só para poder quebrar a rotina. E fui fazer um concurso justamente que eles chamam de processo seletivo do Tribunal de Justiça da Bahia, que era para conciliador e juiz leigo, né? Me chamou a atenção por dois fatores. Era um concurso que estava sendo... O local de aplicação de prova era aqui próximo, em Onápolis. O valor da inscrição também era barato e a área acabou me chamando a atenção. E fui fazer sem compromisso. E, para minha surpresa, eu acabei passando nesse concurso, nesse processo seletivo, né, para trabalhar 4 anos como conciliador no Tribunal de Justiça da Bahia. E fui lotado na comarca de Belmonte, né? O período em que eu fiz esse processo seletivo foi justamente o período em que foi promulgado aí o novo CPC, que o pessoal chama de o novo CPC de 2015, né? Foi justamente quando abriu esse processo seletivo. E o CPC de 2015, ele veio e trouxe um protagonismo um pouco maior para os métodos consensuais de resolução de conflitos, que aí envolve a mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação e a justiça restaurativa, né? Então, nesse meio do caminho, eu assumi a comarca de Belmonte e comecei a ter vivências no âmbito da conciliação, né? Começar a fazer acordos, eu não sabia nem o que era isso, né? O que é uma audiência de conciliação, qual era a importância dessa audiência. Essa é a audiência preliminar, que eles chamam de audiência preliminar. Antes de qualquer ato do juiz, marca-se uma audiência de conciliação para ver se as partes querem fazer um acordo, querem
conversar, dialogar para tentar resolver o problema antes do processo seguir, né? E aí eu fui aprender essa ferramenta e me apaixonei pelo ramo do direito. E então eu pensei, poxa, eu como administrador estou aqui fazendo um papel muito importante para a comarca, para a sociedade, né? E mas preciso de um pouco mais de conhecimento técnico. Então, eu comecei a buscar formas de fazer o curso de direito. Eu estava até conversando com o Diego, né, que a forma com que eu busquei a fazer o curso de direito, eu não sei se eu posso falar na live aqui, que é uma questão mais pessoal, foi uma batalha, porque o curso de direito, ele, além de ser longe, quando eu iniciei, era em Eunápolis, e o valor do curso era muito alto. Então, eu comecei a buscar uns planejamentos para vencer essa dificuldade financeira, essa barreira financeira. Eu comecei a planejar e buscar formas de conseguir me inserir na faculdade. E fui fazer o Enem para tentar buscar pontuação para o ProUni ou o FIES, né? E a minha pontuação coube para os dois. Só que o ProUni eu não podia usufruir porque eu já tinha uma formação. E aí acabei utilizando o FIES, né? E nesse meio termo consegui me matricular na faculdade e eu lembro como hoje, a primeira aula de direito, a primeira aula da faculdade, que era a introdução do direito, eu fiquei maravilhado com, né, a ciência jurídica, a importância dela na sociedade, todo o desenvolvimento, o período, né, desde a antiguidade, aí você tem o direito romano, né, você tem você tem o direito ali na França, então você começa a vir construindo todo esse período, né, tem naquele período lá da lei de Italião, né, que era um direito muito mais arcaico, mas já existia ali uma forma de organização da sociedade, inclusive a forma de punir, né, os agressores. Então, aquilo foi muito me trouxe a uma realidade que eu não conhecia. E eu nem sabia se eu iria gostar mesmo do ramo, né, que eu achava muito difícil. Mas quando eu comecei a estudar, as primeiras aulas, vamos dizer assim, que foi paixão à primeira vista, né? E o que me levou a estar na condição hoje? Hoje eu estou como advogado e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca de Santa Cruz Cabrália, que é o chamado Sejusc, que a professora Thais Veras até comentou aí sobre o Sejusc. Eu lembro que a senhora fez uma pergunta a ela, ela explicou um pouco sobre o Sejusc, e eu acabei implantando, junto com a doutora Hernanda, né, que é outra colega advogada, uma pessoa maravilhosa, o Diego conhece, né, e aí ela já tinha trabalhado com o Balcão de Justiça em Porto Seguro, me fez a proposta para eu poder assumir a coordenação do Sejusc e organizar o procedimento de implantação, que existia toda uma documentação que tinha que enviar para o tribunal para que eles, né, instalassem aqui e fizessem o convênio com o município. E assim ocorreu, né? Depois de muitos caminhos andados, a gente conseguiu trazer o Sejusc para Cabralha, que é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que, vamos dizer assim, ela facilita o acesso à justiça daqueles que não têm condições, né? É uma ferramenta democrática do direito, para que as pessoas em estado de vulnerabilidade econômica ela possa ter os mesmos direitos dos demais, né? Basicamente, o meu caminho foi por aí, né? Interessante, quer dizer que o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos de Cabralha é um instituto que veio de outro lugar, é isso? Veio de onde? Na verdade, os Sejusques, eles teve mais ênfase com o CPC de 2015. Eles chamam de Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né?
Então, o CNJ editou a resolução, né, e aonde autorizava os tribunais a criar os centros judiciários. Aqui na Bahia demorou um pouco mais, né? São Paulo, outros lugares já tinham. No início, cada um tinha um nome, né? Uns colocavam um nome, uns colocavam o nome de núcleo. Aqui a gente tinha como um balcão de justiça. Então, eles viram que essa ferramenta estava dando certo e eu acredito que eles uniformizaram, né? E então ficou estabelecido os Sejusques, tanto que a Bahia tem Sejusques em quase todas as cidades, boa parte das cidades baianas, e você vai em São Paulo também tem Sejusque, você vai em outro estado também tem Sejusque, porque o CNJ, o tribunal veio e uniformizou. E o Quer dizer Centro que é uma. Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, né? A parte de cidadania é o apoio mesmo ao cidadão. O Sejus que ele tem uma estrutura onde ele tem advogados para dar orientação jurídica, ele tem psicólogo, ele tem que ter um assistente social para poder acolher, fazer acolhimento das pessoas que levam suas demandas. Que bom, que maravilha, né? Quer dizer que é uma instância que facilita para o cidadão, né? Facilita, tem uma resolução de conflitos, assim, aparentemente mais rápida, né? Do que as instâncias, assim, mais complexas, né? Essa é a abordagem, esse é o interesse. Os Sejusques, eles falam que os Sejusques têm a competência para conciliação e mediação. Então, em alguns casos, tem Sejusque também com competência para a justiça restaurativa. Justiça restaurativa está para a área criminal, porque aí o judiciário ele divide a área civil e penal, né? Então, na área penal, você tem os crimes de maiores potenciais, que atingem com muito mais impacto a sociedade, e tem os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que é do direito privado. Ele está na Lei 9.099. Então, esses crimes de menor potencial ofensivo, eles podem ser tratados na justiça restaurativa, né? No Sejusc, que não tem a competência da justiça restaurativa, ele vai englobar a competência civil, né? Aí vai depender de cada comarca. Comarca que tem mais de uma vara, por exemplo, tem vara civil, tem vara do consumidor, separadas, vamos assim dizer, tem vara da fazenda. Então, às vezes, eles acabam tendo um sejus para cada vara. Eles têm um sejus consumidor, eles têm um sejus fazendário, tem um sejus civil. Cabralha, como a gente chama de vara única, então Cabralha engloba, né, todas as áreas do ramo do direito, né? A comarca acaba absorvendo essas áreas. Então, chama de vara única. Então, o nosso Sejusc, ele acaba também acompanhando a comarca, dentro do seu limite, né? Então, a gente demandas cíveis, né? Que são, às vezes, uma briga de vizinho, uma questão de trânsito, alguém que bateu num carro do outro, né? Essas demandas cíveis a gente tem um limitador que eles chamam de valor de causa. Você pode resolver essas demandas no limite até determinado ponto, que é esse valor de causa, esse limitador é dado pela Lei 9.099, que até eles colocam até 40 salários mínimos. Agora, demandas de família, eles não estipulam um valor de causa. Por quê? Basicamente, pensão alimentícia, você não tem um valor, né, cheio, um valor final de causa. Você vai tratar, às vezes, um direito material que ele vai ser constante. Então, não tem por que ter valor de causa, limitador de valor de causa. Então, demandas cíveis de questão de família, que seria pensão alimentícia, divórcio, é, reconhecimento de paternidade, guarda, regulamentação de visita e investigação de paternidade, todas são resolvidas no Sejusc sem maiores burocracia. Resolvido de que forma? Através da conciliação e a mediação, que a gente pode aprofundar um pouco mais como que funciona essas duas ferramentas. Justamente.
né? Isso me interessa muito, porque vocês devem ter uma comunicação muito assertiva para conseguir chegar a acordos que funcionem, né? Acordos eficazes. Então, pode acontecer situações assim de crises familiares, de situações assim conflitivas, né? De divórcio em relação à guarda, né? E assim, o que me interessa é como essa comunicação digamos, não violenta de vocês, né? Ou uma comunicação Sim, eficaz. a gente usa as ferramentas, essa técnica da comunicação não violenta, né? No curso da mediação, a gente tem todas esse estudo dessas técnicas. Eu só vou fazer uma diferenciação aqui para, né, o nosso público em relação à conciliação e mediação. Conciliação e mediação, ela é muito parecida, né? O que vai mudar, às vezes, é a dinâmica da audiência, a forma com que o mediador ou o conciliador vai conduzir a audiência. Porque a conciliação, é, a norma, né, nos traz que ela é mais eficaz em casos em que não há vínculo anterior. Vamos dizer assim, uma relação de consumo. Você comprou um produto de uma empresa, você não tem vínculo anterior. Então, a ferramenta mais eficaz para tentar resolver esse conflito, essa demanda, de forma consensual, eu estou tratando aqui dos métodos, né, autocompositivos, porque a gente, dentro do direito, você tem os métodos heterocompositivos, que aí você vai para o litigioso. O litigioso é um terceiro que vai decidir pelas partes. E os métodos autocompositivos é diferente. É as partes que vão comporem, é as partes que vão dialogar e vai chegar num acordo que fique bom para todos. Então, as partes ela tem um poder de escolha, né? Ela não fica dependente da decisão do juiz. O que o juiz julgar, talvez não seja tão satisfatório para você, mas se ele julgou, deu a sentença, vai ter que ser cumprido, né? Na autocomposição, não. As pessoas vão conversar, cada um vai propor aquilo que é melhor para você, para si, e dentro vamos dizer assim, dessa mesa, né, de propostas, sempre acaba chegando a um denominador comum que não fique ruim para nenhum dos lados. Então, a gente chama assim, que a gente fala que é o ambiente onde todos saem ganhando, né? Então, voltando, eu só fiz esse parênteses para a gente entender que a conciliação não tem vínculo anterior entre as partes. Então, é uma pessoa que você nunca viu, de repente, numa frenagem, acabou batendo no seu carro. Então, um método que pode ser usado é a conciliação. Agora, quando se trata, né, vizinhos, pessoas que você está no dia a dia, né, pessoas dentro da sua comunidade, quando se trata da relação conjugal, né, o marido, o cônjuge, quando se trata do filho, aí você já entra numa seara muito mais delicada, e aí você utiliza a mediação, né? A mediação, como que ela vai funcionar, né? Existe todo um preparo. A mediação, você tem que preparar o ambiente para receber aquelas pessoas. Você tem que fazer um procedimento que a gente chama de termo de abertura, né? Explicar como que vai ser o diálogo, né? Qual é o papel de cada um, o papel do mediador, né, que vai estar ali, que pode ser um advogado ou não, né, mas ele vai estar na condição de mediador, ele é um terceiro imparcial, ele não vai escolher por ninguém, ele vai ser a pessoa que vai administrar, ele vai ser o terceiro facilitador, vai facilitar justamente isso que a professora falou, vai facilitar a comunicação, porque às vezes as pessoas, quando tentam, elas perdem a comunicação, elas partem para aquela comunicação violenta. Começa a agredir, começa a acusar e tal. E o terceiro facilitador, ele vai atuar para que este ambiente ele não receba esse tipo de comunicação e vai tentar
administrar todo o procedimento da audiência. E isso ele explica qual é o papel dele como mediador, que ele não é um juiz para decidir, né? Ele é um terceiro que vai facilitar o diálogo. Ele explica qual é o papel de cada uma das partes, quando que cada um vai falar, que quando um estiver falando, o outro tem que ouvir. Então, a gente trabalha a escuta ativa, né? A escuta Importantíssimo. ativa. Então, assim, é difícil você controlar as pessoas para ela entender, mas toda vez que alguém tenta interromper, a gente chama atenção para, olha, lembre-se que você vai ter sua oportunidade de falar do seu sentimento, tudo que está preso, a outra parte vai poder te ouvir também, mas a gente precisa que você, nesse momento, você escute, né, para que a gente tenha um ambiente mais igualitário para todos, né? Porque não adianta um falar e o outro interromper. É. Então, a gente trabalha esse sistema, explica sobre a escuta ativa, explica sobre a fala, o tempo da fala, o respeito mútuo, né? A gente tem um que a gente chama de rapport, que é você valorizar o sentimento do outro, é você estimular um comportamento positivo, né? Fazer o reforço positivo. A mediação ela é muito mais abrangente do que a conciliação. A conciliação, o conciliador, ele pode, inclusive, propor, fazer propostas. Ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais resumida, ela é mais enxuta. A mediação ela é mais profunda, tanto que mediação ela pode ter várias sessões. Ela pode ter 3 sessões, ela pode durar um dia, ela pode durar 2 dias, 1 hora, 2 horas, ela pode durar 3 dias, pode durar uma semana. Isso vai depender de cada caso, né? Qual é o caso que está sendo colocado ali para mediação. O judiciário, ele vem se posicionando dessa forma. No Sejusc hoje, as pessoas quando procuram o Sejusc, o processo da mediação, no nosso Sejusc, que é conhecido como Sejusc pré-processual, ele quer dizer o quê? Que você consegue fazer um procedimento antes dele virar um processo, mas ele vai ser cadastrado no sistema do tribunal. Então, ele recebe aquele número de processo normal, é marcada a audiência designada, mas ali ainda não virou um processo. Se não houver acordo, aquele procedimento ele se encerra e aí ele parte para o procedimento litigioso, que é aquilo que a professora Thais Vera falou. Eu achei engraçado a forma que ela falou, vou colocar o processo nas suas costas, né? Ela usou esse termo, essa expressão, né? Que é o litigioso, a pessoa que vai processar o outro. Então, o Sejusc, ele faz esse filtro, né? Ele tem como se fosse esse filtro. Os Sejuscs pré-processuais, que tem o Sejusc pré-processual e o Sejusc processual. O Sejusc processual, já existe um processo, mas o juiz identifica a demanda de uma mediação, então ele encaminha para o Sejusc processual. Ele suspende o processo, os prazos ficam parados, e enquanto esse processo ele está tramitando ali no Sejusc, está aí na administração de um mediador, esse processo ele fica parado. Então, nós temos várias nomenclaturas, várias formas de atuação dos Sejuscs, pelo menos até onde eu conheço aqui na Bahia. Cada estado acabam tendo também algumas formas de organização própria, né? Mas aqui na Bahia, no nosso procedimento, principalmente aqui em Cabralha, o Sejusc ele funciona dessa forma. E a população não paga, né? O mais importante, você não paga, você não precisa pagar, você não precisa gastar com advogado inicialmente, né? Pensa o seguinte, você está buscando uma pensão alimentícia de uma pessoa que talvez vai conseguir um autônomo que só consegue ofertar R$ 150 para ajudar na criação do filho, como que tanto a genitora como o genitor vão pagar um advogado que talvez, né, o valor vai ser 10 vezes mais, 20 vezes mais do que o que eles vão ofertar para a manutenção daquela criança. Então, eram pessoas que, minha visão, agora, em loco, né, em local, que antes do Sejusc, essas pessoas estavam com suas vidas sem poder ser resolvidas.
Porque, dois pontos, né? Nós não temos defensoria pública por questões de organização do Estado. Como o município ele é um município menor, para se ter defensoria pública é necessário que tenha um certo número de habitantes, a comarca também tem um certo número de, de processos, né? Então, assim, existe toda uma organização que o Estado segue, né, de requisitos, além de vários outros requisitos, eu estou só citando aqui o mais comum, que é número de habitantes e número de processos, né, para poder se pleitear aí uma defensoria pública. Então, uma comarca sem defensoria pública, então as pessoas ficam desamparadas, o termo é desamparados mesmo, de acesso ao judiciário. E o Sejusc acabou que ele inseriu essas pessoas que estavam com esses problemas sem ser resolvido, né? Tinham pessoas que precisavam se divorciar, que já estavam separadas de fato, por exemplo, há 30 anos, e não conseguia ter a certidão do divórcio para seguir a sua vida dali para frente, né? Então, e hoje com o Sejusc, essas pessoas vieram até nós e conseguiram, foram resolvendo. Só que, há um parênteses, é preciso que haja, né, a voluntariedade das partes. O atributo principal do Sejusc é que ele não obriga, ele não tem um poder coercitivo da esfera judicial litigiosa. Então, o Sejusc não intima, ele convida. Tanto que a parte ela recebe uma notificação de uma carta convite, né? Então, se a parte ela é voluntária a participar, e se ele participar e ele ver que as propostas de acordo ali está bom para ambos e eles compuserem um acordo, pronto, a vida deles estão resolvida em tese, né? O juiz vai se ater ao ato de fazer uma homologação judicial. Só aí você eliminou, vamos dizer aí, pela minha experiência no litigioso, você eliminou aí talvez 2 anos de tramitação processual. Que maravilha, né? E eu estou aqui admirada com essa eficiência, né? De trazerem, de ajustarem mesmo um processo judicial ao tamanho da cidade. A cidade não tem uma, né? Então tem esse Sejusc que está dando conta de muita coisa. O que também me fascina, na realidade, é essa cultura de explicar para as pessoas, né, como se portar numa audiência. Então, é educativo mesmo, é educativo. Bem Sim. interessante isso aí. Você é atuante na educação popular, o Diego já falou aqui, e o que é mais difícil hoje em dia para nós é a atitude de escutar, não é, Diego? Está aqui nos escutando. Escutar. E escutar é o que é mais difícil. As pessoas estão com mais dificuldade, é de escutar. Porque o que eu percebi, por exemplo, na época das eleições, né, as pessoas vomitam, né, ideias repetidas, reproduzidas, né? Muito difícil uma pessoa que faça uma reflexão própria, né? E escutar mesmo, as pessoas não escutam quem pensa diferente, né? Nós temos que chegar a discutir com ideias diferentes. E você, Diego, o que que você diz para nós? Conta para nós aqui como é que você conheceu o Maxwell, essa dupla dinâmica aqui. Que interessante, que amizade boa, que parceria, hein? Isso que é parceria. Ele, no hospital, ele era um funcionário muito notável da prefeitura e eu era visto como o diretor chato, né? O diretor exigente. Então, não tinha como a gente se tornar amigo se ele não fosse muito bom. E aí ele foi se destacando conforme ele contou e a gente foi trocando muitas figurinhas. Depois teve o lance lá na faculdade, em que ele foi escrever a TCC, e aí a gente se conheceu melhor na escrita e nós começamos a gerar projetos juntos, a idealizar projetos juntos. E nós sempre nos encontrávamos e conversávamos, né? E aí aquela coisa foi germinando como um laboratório. E aí, quando ele foi lá para a faculdade, que até hoje eu ainda estou credenciado, só estou de licença na Unesp Bahia, e aí aí que fervilhou mais a conversa, e aí ele se tornou
Não me lembro se ele já era aluno da professora Thais, mas ele ia na sala da Thais, né? Sim, sim. E aí, na sala Thais. da Thais, eles discutiam as questões do projeto Pai Presente e outras questões da justiça restaurativa, que estava dentro da linha de ação da cultura de paz, que era o que a professora Thais comentou, que ela trabalhava com a Universidade Federal do Sul da Bahia, com o doutor Antônio Matheus Soares. Então, eles linkaram todas essas ideias, e que o doutor Antônio Matheus é um sociólogo, escritor, um homem que deixou um legado aqui em Porto Seguro. Ele montou o Rei Vídeo, uma rede que apoia essa questão, integra a questão dos direitos humanos. E a professora Thais estava pilhada naquele trabalho, então ela pegava aqueles alunos de destaque, como o Maxwell, ela ia lá, conversava, investia, planejava, e aí ela orientou. A gente não tinha ainda a facilitação dos círculos de paz, né? Mas ela já nos sugeria como fazer alguma coisa muito parecida com os círculos de paz, usando as técnicas que nós já tínhamos. E aí a gente foi fazendo uma parceria, daí tinha a Laine, que é assistente social também, trabalhava comigo no CAPS. A gente começou a usar umas ações, foi pincelando nas escolas, na comunidade, junto com a Laine, tá. Depois tinha uma outra delegada, que era a Teronite, que também trabalhou aqui na nossa rede em Cabralha, que também tinha uma visão muito boa, e ela trabalhava com a questão do direito feminino, questão da Maria da Penha e tal. E aí a coisa foi crescendo, foi fervilhando, até que chegou o Sejus, que daí com a doutora Hernanda, aí nós fizemos então a primeira constelação familiar com duas funcionárias que estavam no cuidado do cuidador no projeto da prefeitura. Daí juntou o trabalho lá do Sejusc com o trabalho da prefeitura, aí veio aquecendo, daí o Maxwell já abraçou o voluntariado, como que poderia ajudar a cadastrar esse voluntariado, fazer estatuto, montar projeto, receber recurso. Aí ele começou a incentivar as ONGs de uma maneira indireta, né? Quando eu me tornei um voluntário do Sejusc para trabalhar as constelações, aí ele foi dando consultoria. Aí ele foi dizendo: Diego, faz assim, aborda tal tópico no vídeo, fala tal coisa, fala tal coisa. E aí a gente foi devagarzinho montando para ir documentando tudo isso. Até que um dia ele foi lá no NASF, fizemos uma atividade juntos, registramos essa atividade, e aí a coisa foi andando para o ponto que você chegou, né? Quando teve o Maio das Pix, que ele foi lá no fórum, representando a doutora Tarcísio, que não pôde ir no dia. Teve um evento, que eu não me lembro, não sei se foi um evento que aconteceu no fórum, a doutora Tarcísio não pôde ir, ele foi, aí junto com a Renata Pinheiro, que é a secretária, os outros participantes, a própria Laine estava lá nesse dia, eles filmaram, foi tudo registrado, muito bonito. Depois o Maxwell foi lá na cultura, fez uma outra atividade, e o projeto nunca mais parou de crescer. E agora a gente está nessa expectativa linda de fazer esse primeiro curso nacional de comunicação não violenta no SUS, usando dentro da abordagem sistêmica. E isso vai ser uma coisa extremamente inovadora. O professor Hércules Randazzo também esteve aqui no fórum um dia, fez uma atividade muito bonita, fez uma constelação que aconteceu, não estava planejada, ela aconteceu nesse dia. Então assim foram muitos momentos, mas eu acho que para mim, pessoalmente, o mais tocante foi no dia que ele me chamou para fazer a roda sistêmica do projeto Pai Presente. Porque a gente já escutava muitas coisas sobre as constelações, as críticas, as dúvidas se era aplicável ou não no jurídico. Ele já tinha escrito um projeto extremamente pioneiro que fala sobre a utilização das práticas integrativas e complementares de saúde do Ministério da Saúde junto com as práticas do direito. Ele montou esse projeto, ele assinou, a doutora Tarcísio assinou, foi um projeto inovador. Daí ele me chamou para fazer essa roda, daí estavam lá as mães e os pais que estavam fazendo o teste de DNA. Eles estavam todos juntos numa roda. Foi um momento muito tenso dentro do fórum. Foi um momento muito, muito tenso, porque tinha alguns pais que não queriam estar lá, né? E aí, nesse momento, eu comecei com a dinâmica da DCI adaptada. Aí eu fiz a dinâmica que eu tinha aprendido já com o Biraci. Então, eu fiz aquela celebração, tudo aquilo muito tenso. E não tinha como fazer uma constelação mesmo ali. Mas a gente pegou e chamou 3 representantes, um para representar, né, os participantes. Acho que 4 representantes, se não me engano. Um para representar as crianças, os participantes. Foi uma dinâmica muito curta, muito rápida.
que fez todo mundo ficar profundamente refletido com as frases de solução da constelação. Aquilo, para mim, foi muito tocante. As pessoas não ficaram muito aliviadas, não, sabe? Foi muito tenso. Mas elas ficaram reflexivas. E eu fui ver a mudança em algumas pós-consultas que o Maxwell me chamou depois. A gente aplicou as PICs nos funcionários do fórum para eles experimentar, para verem como é que era, a auriculoterapia, tal, a constelação. E aí eu fui nesse dia, daí ele entregou o resultado do exame do DNA, usando todas as técnicas direitinho, do jeito que ele usa, e eu fiquei ali só olhando, né? Porque eu senti, poxa, não precisa eu fazer mais nada aqui. Porque o processo todo já foi feito, foi muito, muito interessante. Aí eu comecei a olhar o Maxwell de uma outra maneira. Bom, ele é um profissional de Pix também, com outro nome, e foi muito bonito, né? E a gente continuou nessa parte online, que nós estamos até hoje, estamos prestes a fazer uma próxima constelação online de novo, daqui a alguns dias, aí utilizando já os florais das rosas, né? Que a professora Lisete doou especialmente para esse projeto, e uma gratidão, uma honra para mim, enorme. Eu acho que é isso que eu tenho para deixar como contribuição. Muita alegria, professor. Maravilha. O Max, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como surgiu o projeto Pai Presente, quais são os parceiros, quais são as pessoas que contribuem, quais são as instituições. Você comentou sobre conseguirem chegar a registros, né? Sim. Por favor, fale sobre isso, porque é muito, O muito importante. projeto Pai Presente, ele, inicialmente, como tudo, né, no direito, a gente tem uma cadeia hierárquica, né? É, ela surge também de uma resolução do CNJ, lá em 2010. Em 2013, mais ou menos, se me lembro bem, o Tribunal da Bahia, através, eu acho, da resolução número 8, salvo engano, instituiu o projeto Pai Presente aqui na Bahia, que consiste em quê? Né? É um sistema, é uma ferramenta que busca o reconhecimento tardio das pessoas que não foram registradas pelo pai, né? Que só tem o registro da mãe. Que aqui na nossa região, o número ele é até bastante elevado, né? Tem, às vezes, um número bastante alto. Eu acredito que as regiões de interior, né, sofram com isso. E é comum a gente, às vezes, ver pessoas como eu que trabalham em setor público, às vezes você pediu uma documentação da pessoa para fazer o registro, para fazer o cadastro, e você vê apenas o nome da mãe, né? Então, daí surgiu, né, com esse projeto, que já existia no Tribunal da Bahia desde 2013, quando foi instituído o Sejusc aqui em Cabralha, eles enviam, né, todos os materiais, ele manda quais são as competências do Sejusc, quais as áreas que o Sejusc vai estar atuando e tal. E aí eu vi a área do projeto Pai Presente e fui ler o que abrangia, né, quais eram os procedimentos. Eu falei, poxa, a nossa cidade precisa disso, né? O nosso povo, nossa comunidade precisa disso. Então, o projeto Pai Presente é buscar o reconhecimento paterno, o nome já diz, pai presente, paterno, das pessoas que não têm o registro do pai na certidão, por dois motivos. Ou, às vezes, porque o pai não registrou, ou porque o pai morreu, ou porque, às vezes, algum pai tinha dúvida na paternidade. Então, se ele é porque ele não registrou, né, mas reconhece a paternidade, então, nesse projeto, a gente não precisa nem fazer investigação. Quando as partes são chamadas, né, a explicar, para que eles expliquem o motivo em que não foi possível o registro da criança pelo pai, às vezes surge porque o pai, na época, viajou e quando voltou a criança já estava registrada, e aí vem aquela questão, novamente, para você fazer uma retificação de certidão, tem que abrir um processo judicial, tem que pagar advogado, e aquela questão toda.
apesar que com essa resolução do CNJ facilitou, porque as pessoas podem declarar também no cartório, mas muitas pessoas também não têm esse conhecimento. Então, no projeto Pai Presente, a gente demonstra que as demandas em que o pai reconhece, ele pode se dirigir ao cartório e incluir, pedir para incluir junto com a mãe e tal. Então, a gente acaba ensinando. E, às vezes, a gente já faz lá também um procedimento que é chamado de reconhecimento de paternidade. O reconhecimento o pai não registrou, mas ele sabe que ele é o pai, não registrou por motivos particulares, e agora ele pode reconhecer a paternidade, e daí para frente, com a sentença homologatória desse reconhecimento, ele vai poder levar essa sentença no cartório, e o cartório vai emitir uma nova certidão de nascimento da criança ou da pessoa, né? Às vezes pode ser um adulto também, com o nome do pai. Às vezes ocorre que o pai, às vezes, tinha dúvida na paternidade, então aí vem a investigação de paternidade, que é a realização de exame de DNA. E aqui entra uma questão mais agravante, porque um exame de DNA hoje, talvez o mais barato, né, nos laboratórios, custe talvez R$ 500, né, um exame de DNA com os pais vivos. Mas se for um exame de DNA, por exemplo, com algum pai falecido, que é o que a gente chama de exame de DNA pós-morte, já é mais difícil, já vai para R$ 2, 3 mil um exame desse, que é um exame de reconstrução genética. E o Sejus, que o projeto Pai Presente, consegue fazer este trabalho gratuitamente, consegue ofertar esse trabalho gratuitamente para a população, né? Seja o reconhecimento, seja a investigação de paternidade ou a investigação pós-morte. E com o resultado do exame de DNA sendo positivo, aí vem, né, o direito ao nome, porque isso está no próprio Código Civil, né, o direito ao nome, né? Então, tem aquela questão que o Diego trabalha muito bem, que é a questão da árvore genealógica, você conhecer os seus ancestrais, conhecer, né, a sua linhagem, até para que você consiga buscar um norte para a sua vida futura. Tem pessoas que às vezes precisam voltar lá atrás, seus ancestrais, fazer um estudo, né? Também, né? A questão da cidadania que as pessoas procuram para, né, poder ter acesso a outros países. E uma questão também que aí entra na questão do litigioso, às vezes o direito à herança, né? Um pai que morreu e deixou um bem, e aí talvez não ficou nenhum descendente, tem agora um descendente ali, precisa ser reconhecido esse descendente para ele poder ter direito àquela herança. E este é um procedimento que, dependendo da comarca, ela é um pouco demorada, né? Para você ter uma ideia, eu vou usar aqui um pouco de números. Eu fiquei conciliador em Belmonte de 2016 a 2019. Se eu me lembro bem, eu fiz 2 exames de DNA lá, 2 audiências de exame de DNA. Aqui no Sejusc, nós fizemos o primeiro projeto Pai Presente, nós fizemos 11 exames de DNA, mas participaram 60 pessoas. Então, até a formalidade que às vezes o judiciário tem, acaba um pouco dificultando, porque no judiciário precisa nascer um processo primeiro, para depois chegar a essa etapa, né? E o processo para nascer precisa de um advogado, precisa da outra parte, às vezes precisa da participação do Ministério Público, e não ser justo que não. As pessoas só precisam ter o interesse, preencher uma ficha de cadastro e indicar quem é a outra parte, porque às vezes a outra parte não reside na cidade, então a gente entra em contato. Basicamente é isso, é consensual, novamente a gente volta para a questão consensual, é consensual, ele não tem custo, porque parte da vontade de ambos os lados, né? E dentro desse contexto aí, ele acaba sendo mais rápido, né? Ele acaba sendo mais efetivo. Deixa eu só comentar. O sentimento que eu vi naquelas pessoas que eu vi ele pegando o resultado do teste de DNA foi a pura gratidão, né? A gratidão que foi expressa pelas pessoas. Eu achei muito interessante. Comovente, eu diria. Sim, é porque você imagina uma criança que às vezes cresce distante do pai,
né? A família, nós temos um número muito grande hoje de famílias divorciadas, e que de repente você está na escola e vai fazer a matrícula, não tem o nome do pai, né? Não, você vai fazer uma atividade, você não tem ali, você não pode colocar o nome do seu pai porque não está na sua certidão ou na sua identidade. Então, eu acho que gera até uma frustração interna, né? E o reconhecimento da paternidade, ele acaba reforçando até os vínculos familiares e reforçando também o vínculo da sociedade, né? Porque é a família que está completa ali, né? Mesmo que essa família não esteja mais convivendo no mesmo ambiente, mas a família, ela vai estar completa. Então, muitas mães, quando procuram o projeto Pai Presente, se a criança é menor, ela procura com o objetivo do pai reconhecer o filho e ajudar na assistência material, que é o que a justiça chama de pensão alimentícia, né? E ajudar. Então, assim, com esse reconhecimento, seja através do reconhecimento espontâneo ou da investigação pelo exame de DNA, na própria audiência já fica vinculado a obrigação paterna em favor do menor, né? E também fica vinculado o direito do menor em conviver com ambos os pais, que a gente chama de direito de visitação, que é muito importante para que não haja alienação parental, que a alienação parental acaba causando um dano psicológico à criança, né? Já entra aí até na seara da vara da infância, da justiça da vara da infância, né? Crimes, né, que causam um dano, um impacto maior nas crianças que não têm aquele filtro, né? Não tem como se defender. Então, a alienação parental é muito séria e emergente na sociedade, né? Existe, né, em todos os lares, seja das pessoas de maior poder aquisitivo, como as pessoas com menores poder aquisitivo, existe. E o projeto Pai Presente, você acaba trazendo as pessoas para o ambiente da mediação. É um ambiente neutro, eles vão mediar a questão do reconhecimento da paternidade, a questão da assistência material ao menor, vai mediar a questão da alienação parental, que às vezes pode já estar ocorrendo, né? Isso ocorre muito, às vezes a pessoa pode achar assim, não, eu não vou registrar o meu filho, eu não vou registrar essa criança porque eu não sei, né, se eu sou o pai. Então, durante aquele período, aquela criança não pode, às vezes não pode nem chamar a pessoa de pai, porque às vezes a mãe pode até falar, não, ó, o seu pai é aquela pessoa, mas como que essa criança, né? Então já sofre existe todo um sistema que é muito complicado, enquanto você não ultrapassa essa barreira, né? E traz as pessoas para esse ambiente e faz esse procedimento, e ali há um reconhecimento genético, não é mais um reconhecimento só no papel, né? O exame de DNA traz o reconhecimento genético. Então, agora nasce para essa criança os direitos dela de ter o nome, de ter uma figura como pai, Uma assim como a figura identidade, da né? mãe, né? A identidade dela, isso mesmo, muito importante, né? O direito à herança futuramente, o direito à assistência material, né? A participação do pai, talvez, na escola, né? Naquele período de reuniões de pais e mestres, que às vezes só ia a mãe, né? Ou a criança que só vive com o pai, só vai o pai. Então, agora você começa a trabalhar isso para que a família, mesmo elas não estando convivendo no mesmo ambiente por uma questão do divórcio, mas elas acabam unindo esforços para a manutenção e o bem-estar dessa criança. Esse é o objetivo, não quer dizer que isso vai ocorrer sempre. Existem pais, existem pessoas que se resolvem no Sejusc, conseguem ter uma harmonia, estabelece a comunicação, estabelece um vínculo e aí consegue desenvolver isso. Mas existe também uma parcela que, mesmo após esse procedimento, não consegue estabelecer essa comunicação, não consegue se ajustar, e aí sempre eles acabam voltando
né, ao Sejusc, que aí a gente começa novamente o processo da mediação, a conversa, e aí começa todo o trabalho. Maxwell. Sim. Podia acrescentar que foi por causa disso que ele falou que a doutora Tarcísia pediu uma atenção para nós todos dentro da rede de atenção psicossocial, porque é onde entra o CREAS. A equipe do CREAS participa muito, trabalham de perto, e também é onde entra o CAPS, porque muitas dessas pessoas são pacientes que voltam e voltam e voltam. São muitos parceiros, deixa eu só abrir um parênteses que a professora perguntou sobre os parceiros. Hoje, o Sejusc, ele tem de parceria o município, Santa Cruz Cabralha, para o projeto Pai Presente, para a manutenção do Sejusc, que é um convênio entre Estado e município, e o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Quando ocorre da gente desenvolver o projeto Pai Presente, aí entra vamos dizer assim, esses setores da rede, que a gente chama, que é a escola, o CREAS, o CRAS também é muito ativo, né? No Sejusc, que eles recebem pessoas lá, o CRAS recebe pessoas que vão, as assistentes sociais, aí explica elas sobre o projeto Pai Presente, pessoas que estão com dificuldade, aí ligam para a gente agenda, marca um atendimento. Depois que a gente tem um número expressivo de pessoas, aí a gente tem que encaminhar para o tribunal e o tribunal envia os kits de DNA. Né? O município atua através da rede das escolas, que acaba divulgando, dando suporte. A Secretaria de Saúde, que envia os técnicos, né? Tem os agentes de saúde, nossos parceiros, como a Tia Lil, por exemplo, né? A Secretaria de Saúde manda o técnico de enfermagem, às vezes, para coleta, que às vezes é com sanguíneo ou por saliva bucal. A assistência social, as assistentes acabam auxiliando bastante na questão da filtragem, né? Do que a gente chama de cadastro, né, dessas pessoas, o encaminhamento ao nosso Sejusc. E uma figura aqui que o Diego falou, que eu não falei no início, que eu acho assim que é vital para o desenvolvimento do Sejusc também, que é a figura do juiz, né? E nós temos uma juíza em Cabralha que ela tem esse perfil de buscar a autocomposição, um perfil de mediadora, conciliadora, que é a doutora Tarcísia. A doutora Tarcísia é a nossa juíza, que é a coordenadora, a juíza coordenadora do Sejusc. Ela que é, de fato, pelo tribunal, ela é a responsável pelo órgão, como esse órgão vai trabalhar, o período que a gente abre o projeto Pai Presente ou não, né? Agora nós vamos ter a Semana Nacional de Conciliação, agora em julho, novamente, aí nós vamos eu estou querendo ver se eu consigo já separar uns pessoal que já está com um cadastro quase pronto para investigação de paternidade. A gente vai ver se consegue fazer aí algumas audiências nessa semana de conciliação, que o tribunal tem esses programas, Semana de Conciliação, que ocorre agora em julho. Em novembro tem outra semana de conciliação também, e isso é nacional, né? Todos os tribunais vão promover a conciliação, ou seja, vai tentar chamar as pessoas para a resolução do conflito de uma forma autocompositiva, onde as partes vão tentar buscar o acordo, né? Então, a parceria do Sejusc hoje, né, é a prefeitura e o Tribunal de Justiça. Não quer dizer que outros parceiros que às vezes conheçam o programa e têm interesse de ajudar, isso não impede, né? Igual eu às vezes uso alguns voluntários. Nós fizemos uma parceria uma vez com a Unesul, quando nós fizemos o primeiro Pai Presente, eram 60 pessoas e 11 pessoas só para investigar. Então eu precisei da parceria da Unesul, vieram os alunos de direito, vieram os alunos também da turma de enfermagem, né, para auxiliar na coleta do material genético. Então, o Sejusc ele tem essa flexibilidade também de ter outras parcerias, né, para o desenvolvimento do trabalho. E o objetivo também, inclusive a própria professora Lisete, né, que dentro do kit de florais de rosas que está lá em casa, tem um floral específico para o empoderamento da paternidade. Que foi um kit norte-americano que ela comprou,
né? E utilizou uma parte e aí doou o restante para a gente. Olha que maravilha. Maravilhoso. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Aqui no Brasil, nós somos uma multidão de mulheres sozinhas com crianças, né? Então, são muitas famílias que estão sem pai, né? Normalmente, quando há um divórcio, o pai se casa normalmente mais rápido e muitas vezes as mulheres, principalmente quando a família é numerosa, né? As mulheres ficam com as crianças e fica difícil de ter um restabelecimento, um novo casamento, né? Uhum. Então, são muitas e muitas mulheres que trabalham sozinhas e têm essa dupla jornada, além de cuidar da casa das crianças também, tudo, né? Muitas estão sem família. E eu quero falar sobre a minha história, pessoal. Eu quero falar que quando eu me divorciei, é verdade que eu tinha me casado na Alemanha, mas quando eu me divorciei, foi assim um caso assim internacional, né? Eu recebi um oficial de justiça na minha casa para eu assinar o divórcio, sabe? Eu tinha tido uma mediação, não foi uma mediação, foi uma pessoa da igreja com quem eu conversei pelo telefone, mas foram algumas conversas, e quando ela percebeu que eu morava na casa da minha mãe, eu não tinha condição de ser de outro jeito, ficou chocadíssima, né? Chocadíssima, porque lá na Alemanha tem possibilidade dos jovens alugarem, né? Caso, mas Brasília é um lugar mais ou menos caro para se alugar um imóvel, né? E o imóvel da minha mãe, enfim. O que aconteceu foi que foi assim o meu divórcio, né? Foi totalmente sem conversa, assim, com o pai, né? Com o pai. Ele só dizia: eu vou entrar em litígio se você não mandar minha filha de volta. E eu nunca entrei em litígio, né? Eu achei melhor a minha filha estudar na Alemanha, ter aquela escola de alto nível, mas também foi um processo bem doloroso para mim. Mas, pessoalmente, na minha família, no meu caso, a minha filha cresceu com o pai, né? Cresceu com o pai. O que acontece muitas vezes em relação a mentalidades, não sei se você repara que também, isso aqui na Bahia também, mas o que se vê muito é que um pai sozinho, as pessoas falam: nossa, que maravilha, como ele é maravilhoso, dele estar com a criança, né? Que pai incrível, que pessoa maravilhosa. Agora, uma mãe que está sofrendo com 10 crianças, é só a obrigação dela, né? Tem essa questão, né? A mãe, quando os pais se divorciam, né? Querendo ou não, é como se fosse uma questão de fato. Ela acaba assumindo a responsabilidade da criança. Então, por isso que hoje não vamos dizer que é comum, mas é muito mais difícil a mãe ter a guarda de uma criança do que o pai, né? Que é uma questão até natural. Esse cuidado, principalmente crianças muito pequenas, né? Novas. Então, essa responsabilidade é como se já nascesse, né? Com a criança nasceu, já acaba sendo intrínseco da mulher essa responsabilidade. E aí que vem a parceria, né? Porque o que a gente às vezes tenta trazer para as partes numa questão de divórcio que tem um menor, né? A gente sempre usa esse argumento. A gente fala assim: olha, o que rompeu foi o vínculo de vocês, o vínculo conjugal de vocês. Mas o vínculo marital vai ser para sempre. O vínculo paterno vai ser para sempre, porque existe um elo de ligação aqui agora entre vocês. Vocês estão divorciados, mas vocês têm que entender que agora vocês têm uma terceira pessoa na relação de vocês aqui, que é o filho, que precisa agora vamos dizer assim, da participação de ambos, não só da mãe, porque geralmente no divórcio, né, o peso maior fica para a mãe. Aí que vem aquela questão da assistência material. E eu sempre falo para as pessoas acham que o pai ele tem um dever de prestar a pensão alimentícia quando a mãe procura a justiça e o juiz determina. Eu falo assim: não, o Código Civil diz que havendo no divórcio, né, o pai ele é obrigado a prestar atenção, a prestar os alimentos, né? Então já está na lei, ele não precisa. O juiz determina porque ele não cumpre o que está na lei, mas se ambas as partes
quiser, inclusive, fazer um acordo extrajudicial, fazer um contrato ali e dizer, olha, eu posso te pagar X, você aceita? Não, eu aceito. Bota num contrato ali, um papel ali. Entendeu? Você tem uma relação ali e vai todo mundo viver em harmonia. Mas o grande problema é justamente esse, né? As pessoas esperam pelo judiciário para tentar resolver essa demanda. E o judiciário em si, pelo número de habitantes que nós temos no país, ele não comporta toda essa demanda. E aí surge essa Semana Nacional de Conciliação. Então, o que é que diz? Não, durante uma semana, os tribunais vão se empenhar em buscar a autocomposição entre as partes. Então, vai chamar aquele pai, vai chamar aquela mãe e diz, olha, vocês não acham melhor resolver por meio do acordo? Né? Existe uma série de benefícios quando você faz o acordo, quando você não entra em litígio, né? Porque quando entra em litígio, vem custos, você tem custos processuais. Quem perde vai sofrer a sucumbência. A sucumbência é um custo que você vai ter que pagar para a parte que venceu. Então, veja só, se você não está tendo condição, às vezes, segundo, né, muitos pais dizem que não tem condição de pagar a pensão alimentícia para um filho, imagine se ele receber uma sucumbência de 5, 10 mil reais para ter que pagar porque perdeu um processo, né? Ou vice-versa. Então, existe benefícios na autocomposição que, às vezes, as pessoas não conseguem compreender. E eu procuro explicar para elas, eu falo, olha, não é só uma questão de vocês fazer um acordo aqui. Não é porque a justiça quer que vocês façam um acordo, é porque a justiça existe um custo e vocês vão ter que arcar com esse custo lá na frente. Entendeu? Então, um acordo, eu lembro como um juiz falou, o acordo ele vale mais do que a melhor sentença. Isso foi um próprio juiz que falou, e era um juiz que ele participava, atuava no Sejusc itinerante, que é um Sejusc que anda nas regiões onde não tem a comarca. E aí eu estava assistindo no jornal e ele falou essa frase, o acordo vale mais do que a melhor sentença, pode ser a sentença mais bem feita, né, que olhe todos os quesitos e tudo, mesmo assim um acordo ainda vai ser melhor, porque para as partes vai estar fortalecendo o direito delas. É como se fosse assim, uma democracia do direito das pessoas. Ela escolheu, ela buscou. Então, quando um pai ele diz assim, olha, se o juiz dá uma sentença, ele vai analisar provas. Ele olha prova A, prova B, né? E diz assim, não, o senhor vai pagar, vamos imaginar aí, 40% do salário mínimo. E talvez isso não vai refletir a realidade dele dentro da condição dele de pagar. Ou talvez não vai refletir a realidade da necessidade da criança. Às vezes a criança precisa um pouco mais. Mas quando é os pais que decidem, já as coisas mudam um pouco, porque a pessoa vai poder dizer assim, olha, a minha condição ela vai até X. E é muito comum a gente ver isso. Ele dizia assim, olha, eu não tenho condição de pagar o que ela está pedindo, eu posso pagar esse valor aqui, mas eu me comprometo em ajudar com isso, com isso, com isso, com isso. Então, você começa a ter outras formas. Às vezes não é só o valor fixado, mas tem outro tipo de assistência. Às vezes a pessoa vai contribuir com roupa, vai contribuir também na parte dos materiais escolares, ele vai acabar contribuindo também com medicamentos, custos de saúde da criança. Então, envolve todo um sistema que vai fazer com que esse pai ele veja a necessidade da criança além do dinheiro, que às vezes não é só o dinheiro. E não é só a assistência material, é o afeto também, né? É o afeto. São trocas sistêmicas que só conseguem ser olhadas por aqueles que buscam olhar para a solução. É muito interessante. É aí que entram as constelações familiares. Foi por isso que nós fechamos nossa parceria tão firmemente. Maravilhoso, maravilhoso esse trabalho. E que eu vejo é isso, que da mesma maneira que a gente é beneficiado numa cidade pequena, com o SUS que funciona, a gente também é beneficiada com o Sejusc dessa maneira, em que tem muito mais informalidade. Né?
no processo e também tudo acessível, fica tudo acessível, né? Impressionante como uma cidade pequena nos oferece todos esses serviços, né? Para colocar em números, né? Hoje, o Sejusc, ele tem, existe no tribunal, eles têm um sistema de estatística, tem alguns sistemas que, inclusive, ele tem lá, quando você acessa o sistema para protocolar um processo, o Projude, por exemplo, ele tem lá, assim, dias de tramitação, eles monitoram quantos dias aquele processo está tramitando naquela vara. Quantos dias aquele processo ele está parado por um ato que precisa ser feito? Às vezes, de um servidor do cartório, às vezes, de um oficial ou do próprio juiz. Então, existe toda uma estatística, né? E aí, o que acontece? Entra naquela questão do o Código de Processo Civil, ele traz algumas normas onde ele diz o período de duração razoável do processo. Mas só que o sistema não consegue. Se fosse seguir como está no código, seria maravilhoso, seria lindo. Eu digo para todos que estão nos ouvindo, até os Sejuscs, à medida em que aumenta a demanda, você não consegue nem cumprir o que está no CPC também, né? E você pula todos aqueles atos processuais, mas você não consegue. Então, mas só que o Sejusc ajuda bastante, porque um processo, talvez, de divórcio que duraria 2 a 3 anos, ele, no Sejusc, ele pode ter uma variação entre 6 a 1 ano. Olha o tempo. E o que as pessoas não observam quando entram no litígio, sempre que eu converso com a pessoa, até a pessoa que entra no escritório, que eu vejo que a demanda que ele traz é relação civil, às vezes é uma questão de família, é uma questão de herança, eu sempre tento trazer para ele a mentalidade o seguinte: você está preparado para o tempo que esse processo vai durar? Porque a gente tem que pensar no processo no tempo. Já imaginou você... E aí que eu entro, para a ansiedade que você vai passar, para a raiva que você vai passar, preocupação, Sim. todo o desequilíbrio da medicina tradicional chinesa, o tanto de sessões de acupuntura, aurículo, reiki, florais, etc, então, ou remédios controlados. Eu peguei um processo de inventário como conciliador que ele já estava durando, eu acho que 20 anos. Já estava participando como parte no processo, netos, ou seja, o inventário era entre filhos, aquele filho que morreu ficou o neto, né, o sucessor dele. 20 anos para resolver uma questão de família, né? Então, hoje, o Sejusc, a mediação, né, o Sejusc, quando ele aplica a mediação, ou o próprio tribunal, né, você pode, né, trazer as pessoas a esse entendimento. E se elas estiverem abertas para a voluntariedade de tentar a composição de um acordo, não importa se você não... Às vezes é o que a gente fala com as partes, você não precisa fechar um acordo hoje. Hoje nós vamos conversar, vamos dialogar. Vocês vão falar, não precisa fazer o acordo hoje. Pode fazer um acordo amanhã, pode voltar depois, mas que vocês tentem resolver pelo acordo, que é muito melhor do que o andamento processual. Hoje nós temos uma média de 400, o Sejusc que vai fazer 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. 6 anos, mais ou menos, aí de inauguração. Nós temos 470 processos baixados, ou seja, baixado quer dizer que esse processo teve audiência, teve acordo e teve sentença. Em 6 anos, nós temos, às vezes, um processo que dura 6, 7 anos, né? Então, veja no tempo, né, como que é a efetividade, ou seja, fora os que estão tramitando, e fora as pessoas que toda semana a gente cadastra processos novos. Dia de atendimento é segunda-feira, toda segunda é 5, 6, 7, 10 processos novos entrando, né? O projeto Pai Presente, por exemplo, nós temos hoje
pela estatística que o tribunal manda para mim das escolas, que tem a estatística que o próprio cartório de registro civil manda para mim também, mas pelo das escolas está contabilizado, uma média de 660, mais ou menos, alunos sem nome, né? Naquele primeiro projeto Pai Presente, a gente conseguiu alcançar e atender 60 pessoas, dessas 60, 11 foram investigação de paternidade por exame de DNA. Os outros conseguiu fazer por autocomposição, o reconhecimento espontâneo, ou outros porque não morava com os pais, morava com os avós, porque os pais tinham falecido, então existem outras vertentes. Mas veja como você tem a demanda da sociedade sempre é maior do que a resolução do judiciário, né? E esses mecanismos da autocomposição, ele acelera, né, essa justiça que as pessoas buscam, né? Eles aceleram. E o mais importante, a mediação, o Sejusc, a justiça restaurativa busca restabelecer os vínculos na sociedade para quê? Para que haja a disseminação do objetivo comum, que é a cultura de paz. Para que a gente tenha uma sociedade menos litigiosa, né? Para que a gente tenha uma sociedade com menos conflitos. Mais ou menos, não sei se eu me consegui colocar bem. É a cultura da comunicação, é um trabalho altamente didático que vocês estão fazendo. É assim, muito nobre, um trabalho de muita paciência, um trabalho de muita dedicação e engajamento pessoal. Vocês estão todos de parabéns. É um projeto incrivelmente bonito, né? Realmente é um trabalho excelente. Eu nunca vi nada parecido. Eu, assim, estou muito feliz de poder divulgar um trabalho tão bonito aqui no nosso canal. Você que está assistindo a nossa entrevista até agora, você já deu o seu like? Deixa o seu comentário, faça uma pergunta. Nós estamos aqui, eu estou vendo todos os dias aqui as entrevistas, eu estou sempre vendo os comentários, eu vou responder tudinho, tá? E sejam muito bem-vindos, inscrevam-se aqui no canal, é uma maneira de vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. A partir da semana que vem, nós vamos ter entrevistas incríveis relacionadas às práticas integrativas e complementares de saúde, né? Vamos também ter um músico, que é o Josemar, que faz as TCIs, e ele vai cantar com a gente no dia 7, sexta-feira. E tem toda uma programação maravilhosa que o Diego articulou. Aliás, ele deu uma saidinha aqui agora, espero que ele volte, né, Maxwell? Está querendo voltar? Está aqui do lado, está aqui do lado. Pois é. Você não acha que é bom ele dar uma chegadinha aí do seu lado e falar sobre a programação do mês que vem, das quartas-feiras aqui no nosso canal? Opa! Sim, eu precisei abrir a sala da outra live, lá do pessoal do Comitê Científico. Aí eu dei uma fugidinha, mas eu acho que o próximo mês vai ser genial também, porque aí essa parceria, né, da prefeitura, com o Sejusc, com o voluntariado, então está promovendo aí, junto em apoio à ANEPS, em apoio à RedPix Brasil, vai ser o próximo ciclo de meditação. E, ao que tudo indica, no mês seguinte, em agosto, já é o mestrado de Reiki. Então, vão ter outras aulas, vai continuar o circuito da quarta-feira com a professora Manuela, conduzindo várias entrevistas, deixando tudo registrado no canal do YouTube dela. E tem o WhatsApp do nosso projeto social. Quem está assistindo aí agora e quer se credenciar, pode comentar. Pode até na Lua, pode mandar o WhatsApp para nós, que vai ser acolhido até as fontes de Saturno. Vai ser acolhido os 073 99931 0980. Ô, Diego, coloca nos comentários, por favor, tá bom? Da live. Coloca nos comentários e vou me despedindo por causa da outra live. Que a galera não, só uma perguntinha aqui, Diego. Você não quer falar o nome das pessoas que vão fazer lives a partir da semana que vem, na quarta-feira, dia 5? Quem vai ser? Agora eu não vou lembrar todo mundo, não, porque eu lembro do mês que vem. Os de julho já não lembro mais, não. Mas o mês que vem é a primeira semana, a professora Luciani, segunda semana, a professora Maria Dionísio,
A terceira semana é a professora Lisete de Paula, dos Florais, e na quarta semana, a Manuela Berlim. São essas pessoas que vão fazer as lives do mês que vem. Gente, quarta-feiras geniais, sempre às 6 horas da tarde, aqui, a partir do dia 5 da próxima quarta-feira, nós vamos ter Luceni, Maria Aparecida, Lisete e a Manuela Berlim, que é minha charazinha. Maxwell, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Foi uma satisfação, apesar da minha dificuldade de acesso no início aqui, mas, né, deu tudo certo. E é sempre bom, sempre um prazer falar, né, do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, até para que a população, a comunidade, possa ter esse conhecimento. E também é uma satisfação muito grande em ter participado aqui junto com a senhora, com o Diego, né, que são pessoas que estão buscando divulgar esses trabalhos, né, auxiliando, né, a sociedade com esse trabalho voluntário aí, um trabalho bastante maravilhoso que tem somado, né, para o nosso meio, né, o nosso ramo, para as nossas atividades. Eu só tenho a agradecer. Eu vou passar para você o link aqui dessa live para você passar para os seus amigos e também divulgar. Ótimo. Tá bom? Agradeço. Porque aqui tem muita informação que é muito, muito importante para as pessoas, né? E é uma informação de um jeito assim, né? Audiovisual, muito bom. Muito grata e até a próxima vez. Um grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns.